Olá, irmãos. Graça e paz, mais uma semana, mais um dia, né, que estamos vivendo um friozinho em Curitiba, em pleno verão. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas graças a Deus estamos bem, né? E pedir a Deus que esteja nos guardando em mais um momento de estudo e que Ele fale com a gente. Nossa série tem sido Pense à Frente, né? O Pense antes de acontecer as coisas, né? Seria a tradução desse título. E a lição de hoje, a terceira já da série, faça a diferença onde estiver. Faça a diferença onde estiver. Né? Então, nós vimos a respeito da última lição, já concluímos. E agora vamos falar sobre essa parte tão importante. Você tem feito a diferença onde você está, no teu trabalho, na tua família, no teu ciclo de amigos, né? Na padaria, na farmácia, no mercado? Como você tem se identificado como sal e luz, né? Por isso nós vamos ler Mateus 5, 13 a 16 e vamos analisar esse texto tão importante da palavra de Deus. Diz assim, Jesus dizendo, né? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, ou as boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como já disse, Mateus 5, 13 a 16. Né? Jesus deixou bem claro que nós somos o sal e luz. É algo que existe desde o princípio da criação, né? E que continuará existindo. E tão importante para nós é o sal e é a luz, não é verdade? A palavra sal, de onde deriva o salário, né? Antigamente o sal era muito importante para conservar comidas, alimentos, então ele também era um objeto de salário, era uma moeda de salário, de pagamento. E a luz, nós sabemos que ela ilumina as coisas. De noite você fica perdido, na escuridão não consegue praticamente andar. O risco é muito maior. Mas quando há luz, as coisas tudo ficam melhores, não é verdade? Por isso Jesus disse que ele é a luz. E a palavra dele é a luz, né? Lâmpada para os meus pés é a minha palavra e luz para o seu caminho. Então responderam o que isso significa na prática. Né? O que nós podemos dizer sobre isso? O que isso significa para nós na prática ao fazer essa afirmação? O que Jesus espera de nós, ou que nós, seus discípulos, façamos? Né? Então, todos sabemos que o sal dá sabor aos alimentos e que a luz dissipa a escuridão. Eles encontram seu propósito quando entram em contato com o alimento ou com a escuridão. Né? É por isso que Jesus disse, vão pelo mundo todo, ou entrem em contato com as pessoas e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Ele não disse, vão para casa e se escondam. Mas Jesus falou para os seus discípulos irem, caminharem, andarem, para que pudessem influenciar as pessoas e os locais dos quais eles se aproximavam, né? Ou nós também nos aproximamos. Então, por alguma razão, é mais fácil para nós, cristãos, largarmos a nossa influência e nos voltarmos para dentro de nós mesmos. Mas, querendo ou não, é isso que nós somos, sal e luz. Nós somos influenciadores. Essa é a nossa identidade. E quem sabe quem é, sabe o que fazer. Então, portanto, devemos ser o sal para influenciar as pessoas a quem Deus ama, que precisam de Jesus. Como o sal e a luz são imediatamente notados onde quer que eles sejam colocados, nós também devemos influenciar o ambiente em que estamos e as pessoas em quem Deus ama, a quem Deus ama, que precisam de Jesus, porque nós somos influenciadores. Talvez você não sabia, mas você também é um influenciador, né? Talvez não seja digital, mas seja presencial, né? Essa deve ser
a nossa temática de vida, nosso estilo de vida, né? Ser influenciadores, até mesmo no mundo digital, isso é importante. Hoje na célula, né, nós vamos conhecer, hoje nesse estudo, nós vamos conhecer o testemunho do pastor Craig Groeschel, autor do livro Pense à Frente. Né? Ele nos conta como aprendeu a ser um influenciador logo no início de sua vida profissional. Leremos o seu testemunho e, a partir dessa história, vamos considerar como podemos decidir e antecipadamente que faremos a diferença onde quer que estivermos. Né? Nós vamos decidir sobre isso. Né? Vamos lá para o testemunho do pastor Craig, da sua esposa Amy. Diz assim, abre aspas, após meu último ano de faculdade, senti-me chamado para o ministério, mas ninguém me chamava. Então aceitei o único emprego que consegui, vendendo sistemas de segurança para residências. Eu estava animado porque estava saindo de um ambiente universitário selvagem e pensei que haveria menos tentações em um trabalho no mundo real. Eu estava errado. As pessoas que trabalhavam em minha nova empresa faziam meus colegas de faculdade parecerem um bando de escoteiros. No meu primeiro dia, alguns colegas de trabalho perguntaram: quer almoçar conosco? Fiquei animado com o convite. Claro. Onde nós vamos? E eles disseram: para o clube de striptease. Pensei: não vou me comprometer em meu primeiro dia de trabalho. Então eu menti. Não conseguia pensar em outra coisa a fazer e eu disse: sim, esqueci, eu trouxe algo de casa. Tenho um sanduíche na minha lancheira no carro. Felizmente, eles não fizeram perguntas do tipo: que tipo de lancheira você tem, mano? Bob Esponja, calça quadrada? Por que você deixou um sanduíche em um carro quente? Você é tão burro assim? Mais tarde, naquele mesmo dia, a moça da recepção sorriu e brincou comigo. Não use colônia Polo, porque se um cara usa essa colônia, eu fico com ele. O quê? Ela riu e me disse que havia sido magoado por tantos homens que queria conquistar todos os homens que pudesse. Depois, outra colega de trabalho compartilhou comigo como ela havia sido magoada em um relacionamento e estava tentando encontrar uma saída para a dor. Fui para casa depois daquele primeiro dia e disse a Amy: eles queriam me levar a um clube de striptease e a colônia Polo. Você deveria ouvir as coisas que as pessoas dizem. Não posso trabalhar lá, é escuridão demais. Amy, minha esposa, a esposa do Craig, me olhou nos olhos e perguntou: Craig, você não acha que Deus a enviou lá para fazer a diferença? E eu pensei: sim, me esqueci disso. Amy estava me pedindo para me libertar das decepções do momento e pensar no impacto que eu poderia causar naquelas pessoas para Jesus. Então eu decidi, ou melhor, decidi antecipadamente que influenciaria aquelas pessoas com minhas orações, meu exemplo e minhas palavras. Amy e eu começamos a orar como loucos por todas essas pessoas e amá-las de todas as formas possíveis. Sabíamos que o sal só funciona se houver contato com o alimento. E a luz só tem impacto quando entra em contato com a escuridão. Por isso, nos comprometemos a passar tempo e aumentar o nosso relacionamento com elas. Fomos às suas festas, bebíamos água enquanto eles se embriagavam. Nós as convidávamos para jantar em nossa casa. Conhecemos seus cônjuges, seus filhos. É isso que fazemos. Somos sal e luz. E quando vivemos essa realidade, as pessoas percebem. Elas perceberam. E elas perceberão, né, e serão transformadas. Trabalhei lá por apenas 10 meses, antes de ir para o ministério em tempo integral, mas Amy e eu conseguimos levar cerca de um terço dos meus colegas de trabalho para Cristo. A garota da colônia Polo, que trabalhava na recepção, entregou sua vida a Cristo e entrou para a igreja da qual fazia parte na época. Ela tinha uma bela voz e cantava no coral e permaneceu na igreja anos depois de eu ter saído, até se mudar para outra cidade. A outra colega de trabalho depositou sua fé em Jesus e fez parte da nossa igreja nos primeiros anos até a sua morte por câncer. Perdi o contato de outros colegas, um rapaz até legal, mas que era totalmente desinteressado em Deus. Mas um dia, muitos anos depois, já em nossa nova igreja,
Alguém se aproximou após o culto e disse: Pastor Craig, eu amo você, eu amo nossa igreja. Olhei para ele e pensei: não pode ser. O que você está fazendo aqui? Tudo isso aconteceu como resultado de 10 curtos meses em que fui sal e luz, e nada disso foi feito pelo pastor Craig. Foi feito pelo Craig, vendedor de alarmes de segurança. Tudo porque não importava o local ou a vocação, eu sabia quem eu era. Sabia que era sal e luz. E quando se sabe quem é, sabe-se o que fazer. Né? Então, diante dessa história do Craig, da Amy, e das pessoas que foram alcançadas para Cristo, há algumas perguntas que nós podemos fazer sobre essa história. Perdão. Qual foi a primeira reação de Craig quando percebeu que o ambiente em seu novo emprego era tão pecaminoso e obscuro? A primeira coisa que a gente percebeu é que ele queria sair de lá, né? Afinal de contas, a gente fica com dificuldade de nos relacionar com pessoas que são pecadoras praticantes, né? Ímpias, que não estão nem aí mais para o pecado, né? Já vivem de uma forma que o pecado se tornou uma iniquidade, uma prática sem peso nenhum. Mas o que ele decidiu fazer? Ele decidiu primeiramente querer sair, mas depois entendeu que lá ele teria um ministério. Era o trabalho dele secular. Não havia como simplesmente chegar e abandonar, né? Você também sente vontade de simplesmente se afastar desses ambientes para se preservar? É bem verdade que nós que não gostamos da prática do pecado, nós queremos nos afastar muitas vezes das pessoas. E há casos que você acaba se afastando mesmo porque a pessoa, evidentemente, não quer de forma alguma viver uma prática de vida que seja ideal. E a frase que ele fez, podemos pensar sobre ela. Por alguma razão é mais fácil para nós cristãos abrirmos mão da nossa influência e nos voltarmos para dentro de nós mesmos. Né? Grande parte dos cristãos estão vivendo a vida cristã de uma forma solitária, escondida, amparada pelos seus medos de que as pessoas, descobrindo que é um cristão, possam se afastar delas. Isso é um erro nosso, porque as pessoas nos olham e querem realmente ver em nós o que nós realmente somos. Qual foi a reação da esposa, né, da Amy, diante do desejo dele de se afastar daquele ambiente? Graças a Deus, a Amy, ela decidiu auxiliar e abrir a visão dele de o que realmente ele estava lá a fazer. Era para ser sal e luz. Veja que Deus fez um teste com ele, né? Foi apenas 10 meses, mas 10 meses muito frutífero. 1/3 é uma grande quantidade de pessoas, né, que foram alcançados pela graça de Deus. Né? Diante disso, que decisão Craig tomou? Né? Foi de orar. Ele e sua esposa decidiram orar e batalhar e se envolver e gastar, investir seu tempo em relacionamento com aquelas pessoas, e algumas, enfim, foram alcançadas. Quais fatores você percebe que foram determinantes para torná-lo uma pessoa tão influente a ponto de fazer diferença em cerca de 1/3 de seus colegas de trabalho? Evidentemente, a presença de Deus na sua vida e a consciência do que ele realmente deve fazer. Nós devemos fazer, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. É isso que nós podemos aprender com esse testemunho. Aonde você trabalha tem sido um ambiente de muitos cristãos ou de muitas pessoas perdidas que estão caminhando para a eternidade sem Deus? Indo para a eternidade sem Deus, evidentemente, não há mais o que fazer. Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então é muito sério. Nós só temos tempo de decidir por estar em Deus, em Cristo Jesus, salvos na sua presença, enquanto estamos vivos. Uma vez que partimos para a eternidade, não há mais o que fazer. Isso a Bíblia é bem explícita e nos mostra que essa é a forma que Deus age. O Craig, que na época ainda era vendedor de sistemas de segurança, decidiu antecipadamente influenciar seus colegas de trabalho e a sua empresa
com as suas orações, seu exemplo pessoal e suas palavras. E ao invés de se afastar daquele ambiente, ele e sua esposa decidiram começar a orar fervorosamente, continuamente, por todas aquelas pessoas e amá-las de todas as formas possíveis. Eu quero chamar a atenção aqui, talvez você esteja pensando, mas daí ele foi participar e almoçar num ambiente de striptease. Eu acredito que os Estados Unidos deva ter ambientes assim que a gente não conhece aqui no Brasil, pelo menos eu não sei se ainda isso está acontecendo, provavelmente está, mas um ambiente totalmente permissivo, pecador, né, onde o pecado é exposto, é induzido. Né? Eu acredito que não. Ele continua a sua tarefa de trabalho, a sua diária, e a conversa paralela acontecia nos momentos em que havia oportunidade de ensinar e falar do amor de Deus e daquilo que ele realmente era, o sal e a luz. Sabendo que sal só funciona se houver contato com o alimento, e a luz só tem impacto quando entra em contato com a escuridão, começaram a pensar ou passar o tempo e aumentar o seu relacionamento com os colegas de trabalho. Foram às suas festas, bebiam água enquanto eles se embriagavam. Isso, evidentemente, a gente vai a aniversários hoje, inclusive aqui deixo minha palavra, e algumas vezes até irmãos em Cristo Jesus, já convertidos, que em determinadas festas, eles, para agradar parentes ou amigos ou pessoas que também são os consumidores de bebida, acaba deixando ali a revelia, né, para o uso tal. Eu vejo que a gente, como cristão, a gente tem que ser um pouco mais radical nesse sentido, né? A gente convida as pessoas, não devem ir lá pelo que vão beber ou comer, mas devem ir lá pelo carinho, pela convivência que nós temos entre nós, e não pelo fato de que vão se embriagar, né? Eles foram às suas festas, mas evidentemente deram testemunho, não se embriagavam, né? E aproveitavam com certeza o momento para poder falar do amor de Deus. Né? E eles convidavam os colegas para jantar na casa deles, uma espécie de célula, né? Onde eles conheceram os cônjuges daqueles seus colegas de trabalho ali, Craig, do seu colega de trabalho, e também conheceu os seus filhos. Veja, essa aproximação familiar é muito importante, porque a Bíblia mostra muito sobre eu e minha casa, serviremos ao Senhor, né? E tu serás salvo, tu e tua casa, né? Paulo falando ao carcereiro, né? E eles confiaram no que Jesus havia dito e de que eles eram mesmo sal e luz e que assumisse essa identidade. As pessoas percebiam o sabor e a luz que eles carregavam devido à presença de Deus neles. E foi o que aconteceu. Seus colegas perceberam e um terço foi transformado. Como podemos aplicar isso para nós, né? Por que você acha que muitos cristãos acabam perdendo sua identidade de sal e luz? Se fecham ou se retraem quando se trata de expressar e compartilhar a fé? Ou a sua fé? Você já levou alguém a Cristo? Comente como foi e como aconteceu, né? Você sabe como aconteceu isso? Se foi de uma forma programada, espontânea, né? Ou você viveu de uma forma em que aquilo era algo já pré-organizado no seu conceito, né? Intencional. Você levou alguém para Cristo de forma intencional? Que medidas você pode tomar para brilhar mais e ser uma influência mais forte para Cristo? Que medidas? O que nós podemos fazer de melhor para que as pessoas vejam Cristo em nós? Pense nas pessoas a quem você se conecta diariamente ou semanalmente e que você poderia e pode influenciá-las. Pense numa delas que você sabe que está longe de Deus nesse momento. Como você pode orar para que essa pessoa conheça Jesus? Né? Seja específico, ore, coloque o nome da pessoa diante de Deus, peça a Deus que dê a oportunidade de falar do grande amor do Senhor Jesus pelas pessoas perdidas e que aquele que nele crê se torna filho de Deus, 1 João 12. Como você pode então fazer isso? Né? Seja específico. E como você pode falar sobre Deus com essas pessoas? Né? É bem verdade que no horário de trabalho você tem um compromisso lá com o seu patrão. Você entrou lá e fez um contrato de trabalho. Você não pode, evidentemente, usar o seu tempo vendido para o seu patrão
para utilizar num evangelismo direto, mas você pode conversar com as pessoas nos tempos e nos momentos oportunos, fora do horário de trabalho, ou nos momentos de folga, do cafezinho, naquele momento que você tem liberdade para expor o que quiser. Muitos aproveitam esse tempo apenas para falar do futebol, da novela, dos filmes e das séries, da política, de qualquer outra coisa, menos de Deus. Seja objetivo em ser um evangelista. Então, para concluirmos, Jesus disse que seus discípulos são sal e luz do mundo. Então, sendo um seguidor de Cristo, você precisa decidir correr para a escuridão e nelas fazer brilhar o amor de Deus. Deus o criou para fazer a diferença e você precisa decidir ser quem é, um influenciador. Portanto, decida antecipadamente: eu serei um influenciador. Influenciarei as pessoas com minhas orações, com meu exemplo, com as minhas palavras. Que Deus nos abençoe. Que durante esse estudo e essa experiência maravilhosa do Craig, da Anne, faça a diferença onde estiver. Faça isso. E tenho certeza que Deus estará abençoando, direcionando, e o Espírito Santo estará conduzindo você a fazer a vontade de Deus. Pai, mais uma vez encerramos esse estudo sobre como fazer a diferença ou pensar à frente, ó Deus, antes das coisas acontecerem, olhando as experiências dos teus servos, nós podemos agir de uma forma objetiva, de uma forma, Senhor Deus, clara, de uma forma que venha salgar, venha temperar, Senhor Deus, a vida de outras pessoas com a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, abra-nos oportunidades, não nos deixe, Senhor Deus, acanhados, com medos, mas sim ter intrepidez para anunciar o Evangelho a todas as pessoas, como pediu a igreja primitiva lá em Atos 4. Pediu para ter intrepidez e anunciar o Evangelho, mesmo correndo o risco de morte. O Senhor estava abençoando aquele povo, para que a mensagem chegasse aos nossos dias e nós possamos hoje ser os promotores dessas palavras para outros que estão ao nosso redor. Obrigado pelas vidas que aqui representam esse estudo e que possam ser alcançadas, abençoadas, dirigidas e cuidadas pelo Senhor em todos os sentidos, em nome de Jesus. Amém. Bom, que Deus te abençoe, um excelente final de semana, ou um começo de semana, se você estiver vendo esse vídeo antes, para que Deus te dê força e sabedoria. E veja bem, você não está aqui por acaso. Deus te deu algo a realizar e Ele mesmo te ajuda. Ele quer simplesmente que você seja confiante nele e aceite sua palavra e obedeça, para que você possa realizar e ser realizado no teu dia a dia, em nome de Jesus. Deus abençoe, um grande abraço, estamos sempre à disposição e orando por vocês em nome de Jesus.